Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos nos preparar para o nosso Evangelho de hoje, nesse momento em que nos reunimos para sentar à mesa do Senhor, nessa ceia espiritual, quando podemos alimentar esse pão espiritual que sacia a nossa fome, que nos preencha, que nos traz a paz, o conhecimento necessário para a compreensão de todos os infortúnios e as alegrias que nos chegam. Hoje, através desses estudos, vamos compreender um pouco a nossa relação no plano espiritual quanto espírito. Vamos hoje tratar o que é o perispírito. Mas primeiro vamos ler uma mensagem. Saiu do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isso está em Tiago 5,16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é possivelmente diminuto. A maioria das moléstias procedem da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem ao desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Mestre amado, querido Jesus, estamos aqui nesse momento para estudarmos através do Evangelho do nosso Senhor o que é o perispírito, o que ele representa e qual a função do perispírito. A todas as pessoas que estão envolvidas nesse Evangelho, que será visto e ouvido através das redes sociais, que têm acesso aos grupos Prece Espírita Allan Kardec, grupos
Reflexões Diárias Portugal, Grupo Caminho da Espiritualidade, no nosso canal do YouTube, Reflexões Diárias, os nossos grupos de WhatsApp, Reflexões Diárias, Allan Kardec, dos grupos de estudos, dos grupos de tratamento espiritual, do grupo Caminho da Espiritualidade, dos grupos de orações, enfim. A todas as pessoas, de alguma forma, que têm acesso a esse Evangelho, das pessoas que deram um nome para as orações, daqueles nomes que foram anotados, dos nomes que não foram anotados, para todos os administradores dos grupos, tanto dos grupos de WhatsApp como do grupo do Facebook e seus parentes, a todos aqueles que a mente dos nossos pensamentos consigam chegar, peço, Pai, que envolva todos no seu grandioso amor e que possamos, liberto dos pensamentos negativos, ser envolvido por uma bruma azul celeste que nos envolve, nos traz a paz, abrindo a nossa mente para que possamos compreender, assimilar o entendimento do estudo de hoje e aplicar esse conhecimento em prol da nossa evolução espiritual e em prol da evolução de todos aqueles que nos cercam. Espero que com muita tranquilidade, com muita serenidade, possamos passar um pouco do que é o perispírito, do que ele representa para nós, e que esse conhecimento, de alguma forma, em determinado momento, possa reverter em conhecimentos benéficos que nos ajudará na nossa evolução espiritual. Graças a Deus. Hoje o Espiritismo fala para nós que nós somos muito mais do que um corpo físico, né? O corpo, esse corpo que nós estamos, que tem vida, não é basicamente um corpo físico, ele se divide em dois. É um corpo físico e o corpo espiritual. Praticamente todas as religiões aceitam que existe algo a mais do que simplesmente esse corpo molecular. A divergência surge às vezes com a reencarnação, com o tipo de vida, com o retorno às vidas, mas que são detalhes que nós não vamos entrar nesse evangelho. Nesse evangelho nós vamos falar sobre a ótica espírita, o que é o perispírito e o que é perispírito. Então, segundo o Espiritismo, o nosso corpo se divide entre corpo, espírito ou alma, que é um ser consciencial que habita um corpo físico. O corpo físico é finito, ele morre com a exaustão do seu fluido vital ou com as más inclinações, más atitudes daquele espírito que está utilizando desse corpo físico. Mas o ser consciencial que habita esse corpo físico, que é o espírito, ele é eterno. Ele não morre. Então, quando há a morte, ou quando há o desencarne, que é a separação do espírito desse corpo físico, esse corpo físico se decompõe, morre. Porque quem dá vida ao corpo físico é o espírito. Quando esse princípio ativo de vida é retirado do corpo físico, esse corpo fale, morre, ele entra em decomposição e vai se transformar em elementos da natureza, que são os mesmos elementos que lhe foram criados. Nós somos criados de acordo com os elementos da natureza do planeta em que nós vivemos. Igualmente assim o é o perispírito, separando, volta às atividades. O nosso espírito ele é composto também de duas partes. Não entrando bem em detalhes, é composto do espírito, que é uma centelha divina, um ser consciencial, ou seja, a nossa consciência, que ela não tem forma.
Ela é a consciência viva, que ali é gravado todas as nossas histórias, toda a nossa trajetória, todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas falas, durante vidas e vidas e vidas. Fica tudo armazenado no nosso espírito, nessa centelha divina. Mas essa centelha divina, por ser luz, por ser uma existência, ela tem uma camada que a envolve. E essa camada feita de um fluido semimaterial que dá a ela uma forma de acordo com o tipo de grau de evolução dos espíritos, baseado nos seus estágios evolutivos, sendo mais densa nos mundos primitivos e mais fluídica no mundo espiritual. Essa capa que o reveste chama perispírito, que vem de pere, né, de em volta do espírito. Essa é como se fosse uma membrana que dá a forma humanoide que nós temos hoje, que pode ser outras formas de acordo com o estágio evolutivo. Nos planetas primitivos, uma forma mais densa, mais rude. Chegando nos planos mais evolutivos, há uma camada bem mais sutil. E chegando aos altos celestes, onde são os anjos, que não há mais a necessidade da reencarnação, porque os espíritos já aconteceram os estágios evolutivos, ela tem uma camada muito mais sutil ainda. Mas sempre haverá essa camada revestindo, que é o perispírito. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, muitas vezes nós pensamos, né, contrariamente àquilo. Nós transformamos Deus à nossa imagem e não ao contrário, porque nós achamos que Deus parece com nós. Então Deus é parecido comigo, tem a minha forma humana, né? Não sou eu parecido com Deus, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus não pela forma física que nós temos hoje, mas sim pela centelha divina, pelo ser consciencial, porque Deus não tem uma forma física. Deus é o universo inteiro, aonde existe algo e aonde nós pensamos que não existe algo, que mesmo aonde não existe algo, existe Deus, lá existe o fluido divino. Deus é tudo e mais alguma coisa que a gente não tem palavras para exprimir o que é Deus. E nós somos a sua imagem e semelhança, nós somos essa centelha divina e podemos estar em tudo, em todos. Mas, erroneamente, muitas vezes nós transformamos Deus em nossa imagem e não nós na imagem de Deus como uma centelha divina. E essa capa que reveste o espírito em volta que é o perispírito, ele vai nos ditar algumas regras da nossa situação atual. Mas se o espírito não tem forma, esse perispírito, então como que nós nos vemos no plano espiritual? Né? Como é a nossa condição no plano espiritual? Então, vamos falar sobre a função do perispírito inicialmente no plano espiritual. O espírito, ele é um ser consciencial. É pensamento, é luz, é emissão. E o perispírito reflete nele tudo aquilo que o espírito é. Se o espírito é um ser harmonizado, é um ser de luz, é um ser tranquilo, é um ser equilibrado, é um ser evoluído, ele vai refletir no seu perispírito a forma da harmonia que é dentro de si. Então nós vamos ver, através de espíritos mais evoluídos, seres com imagens serenas, corpos físicos serenos, que é moldado pelo ser consciencial, pelo corpo mental. O nosso corpo mental molda o nosso perispírito. Então vamos falar primeiro então desses espíritos harmoniosos. Então quando nós vemos nas literaturas espíritas todos aqueles benfeitores espirituais trajando roupas brancas, sem alterar, sem ficarem nervosos, sem se perderem, com serenidade, com muito amor, com muito brilho nos olhos, com muita luz, com muita alma. Por quê?
o perispírito desses espíritos estão refletindo o que o espírito é. Aquele ser consciencial, aquele ser de amor, que perdoa, que ajuda ao próximo. Então ele transforma aquilo numa vestimenta. O perispírito dele passa a representar o que o espírito é. E existem seres mais evoluídos, então, esses espíritos mais evoluídos ainda, que já são centelhas de luz, que não tem nem a forma que nós vemos, tem que às vezes regredir a sua imagem, o seu perispírito, para que eles possam se fazer presente entre nós, que são seres mais evoluídos. Como vimos então, a mente, o nosso corpo mental molda o nosso perispírito. Vimos o exemplo desses seres conscienciais do bem, que são os nossos benfeitores, os nossos trabalhadores. E eles nos apresentam segundo a forma física, não só do amor, mas também segundo a forma física que nós conhecemos. Temos bastante... vamos dar um exemplo. Dr. Bezerra de Menezes já teve várias vidas, mas hoje, no nosso globo terrestre, ele nos apresenta sob a forma daquele senhor de barbas brancas. Então, ele molda-se naquele tipo para se tornar conhecido entre nós. Não significa que essa é a afeição dele sempre. Não. Ele é um ser de luz consciencial. Não saiu. Ele é um ser de luz consciencial. Então, mas ele apresenta para nós naquela forma que nós conhecemos, mas sempre com paz e com serenidade. Mas, ao contrário, também é a mesma coisa. Os espíritos em desalinhos que chegam no plano espiritual após o desencarne, com o peso da consciência, com o peso da raiva, com o peso do ódio, com a falta do amor, com a falta do perdão, por não ter cumprido o estabelecido no seu processo reencarnatório, por ter sido uma fonte de disseminação de ódio, de raiva, por ter agredido outras vidas, por ter falido no tudo que ele programou, ele leva para o plano espiritual toda essa dor consciencial. E essa dor reflete no perispírito dele, igualmente ao contrário. Então é comum que olhamos aqueles irmãos sofredores quando chegam no plano espiritual, em que sua forma consciencial molda o seu perispírito. E qual é a forma que nós vemos? Não só molda o perispírito, mas molda o ambiente que vive também, para os dois lados, para o bom e para o ruim. Então, com aquela forma consciencial, ele muda o ambiente que ele vive. Ele passa a viver naquele local de baixa vibração. Vou dar um exemplo que nós chamamos de umbral, que é um estado consciencial. E além dele viver nesse lugar de tristeza, de angústia, de lamaçal, de dor, ele molda o corpo físico dele, o corpo espiritual, o perispírito, que ele muitas vezes acha que é um corpo físico, por ainda estar ligada muito à matéria, ele molda segundo as dores e os erros da sua consciência e ao fato que ligou ele ao desencarne. Então é comum que você veja irmãos sofredores se esvaindo de sangue em tiros que sofreu, mas o espírito não tem sangue, mas na consciência dele ainda tem, porque ele acha se ligado, ele acha que ele tem um corpo físico, perdendo sangue no tiro, em facadas, presos aos acidentes, né? Presos aos leitos de hospitais, às doenças físicas como câncer, presos ao corpo através de processos de putrefação, no caso de suicidas que não aceitam o desligamento do corpo. Enfim, o perispírito desses irmãos desencarnados que estão todos em desalinho vai mostrar o desalinho deles, o sofrimento deles. Então, aqueles irmãos que fizeram mal de alguma forma, aquilo transfere para o perispírito esse sofrimento, mesmo que não seja uma doença, mesmo que seja atos cometidos. Exemplo,
Aquele que abusou dos seus órgãos genésicos através de relações sexuais descompromissadas, através de aborto, através de tudo. Aquilo vai refletir no perispírito, ele transfere mentalmente esse problema moral que ele teve na Terra para o seu perispírito. Aquele que às vezes matou, deu uma facada em alguém, ele, por não assumir a culpa, ele acha que a culpa foi da mão dele que deu uma facada. Ele transfere aquela dor para a mão e a mutila. Ele acha que a mão está errada, então ele mutila a mão, ele seca essa mão, ele passa a transferir toda aquela responsabilidade da sua consciência pelo erro cometido ao órgão que fez aquilo, ou à mão, ou aos órgãos genésicos, transfere os erros aos órgãos internos, excessos de bebida ao fígado, excessos de cigarro aos pulmões, excessos, abusou da inteligência, transfere para a mente. Em resumo, nós transferimos para o nosso perispírito a nossa situação consciencial. E muitas vezes, por não assumirmos a verdadeira responsabilidade, transferimos aos nossos órgãos. Se eu usei a mão para fazer um aborto, ou para dar um tiro, ou para dar uma facada, então essa mão é a culpada. Eu amputo ela mentalmente e ela reflete-se no corpo físico. Então, a forma como nós aparecemos no plano espiritual tem a ver com o nosso corpo mental. É a situação nossa do desencarne. Então, quando nós desencarnamos bem, harmonioso, nós vamos aparecer harmonioso. Quando nós desencarnamos maus, com todos esse sentimento de revolta, aparecemos assim. E isso não só reflete na forma nossa do perispírito, como no ambiente em que vamos viver, plasmando ali naquele ambiente. Se nós estamos bem, em volta de nós será um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, um ambiente sereno. Ao contrário, se nós estamos ruins, serão ambientes de tristezas, de angústias, de sofrimento. Porque é esse campo plasmado é que nos leva a viver nele, através dos erros, culpas e acerto do nosso espírito, o nosso ser vivo. Outra coisa só que eu queria lembrar, às vezes a gente fala o meu espírito, não é o meu espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. No início do livro eu até li lá, pelo espírito Emmanuel, não pelo espírito do Emmanuel, né? No livro de mensagem. Então não é o meu espírito, é eu espírito. Então isso molda-nos, segundo esse corpo consciencial, a forma física que nós vamos ter no plano espiritual. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos ser o que nós somos aqui na Terra. Bons, ruins, guardando mágoas, guardando raivas, cheios de vício, de tristezas, não cumprimos com o nosso planejamento reencarnatório, apegado aos bens materiais em excesso, carro, casas, apegado às paixões terrenas, aos vícios. Tudo isso vai refletir na nossa composição do plano espiritual, que vai ser moldado pelo nosso corpo mental, do nosso espírito, no nosso perispírito. Bom, então, como nós moldamos o nosso corpo físico, estamos nós no plano espiritual, refletindo aquilo que somos realmente. Vamos encontrar espíritos de luz, espíritos evoluídos, em paz, sereno, e vamos encontrar uma grande parte de espíritos de sofrimento, com dores lacinantes, com órgãos faltando, né, com sangramento, com apego aos vícios, a necessidade de se alimentarem, a necessidade de sexo, a necessidade de bebida, a necessidade de droga, a paixões. Muitos nem sabem que ainda desencarnaram e estão sofrendo dores terríveis. Após esse período de depuração, que é individual, que não pode se comparar qual é o prazo hábil para que cada um tenha uma nova oportunidade de voltar a casa, ao corpo físico, para viver novas experiências, buscar
a evolução e para reparar esses erros que estão plantados no nosso perispírito, é chegado o momento, então, do processo reencarnatório. Como vamos reencarnar? Se ainda estamos presos àquilo que fomos ontem, né? Ou aquilo que fomos em todas as nossas vidas, que reflete na última encarnação. Então estamos ali. Chega um momento que somos recolhidos dos planos inferiores ou dos mundos mais elevados para retornarmos ao corpo físico nesse processo nosso evolutivo. Chegarão-se então para o processo de reencarnação espíritos de todos os tipos, espíritos preparados para missões evoluidíssimos, espíritos que não têm doença, que vêm, e aqueles irmãos cheios de doenças, com seus perispíritos todo doente, uns faltando perna, uns faltando braço, uns com problemas mentais, outros com problema no coração, outros com câncer, outros que reflete no corpo perispiritual, aquela doença do espírito. Mas lembrando que o espírito é puro, é limpo, ele não tem a doença, é o corpo mental que reflete isso nele. Porque lá um espírito não pode ter câncer, não pode ter uma doença de sangue, ele não tem isso. Ele não tem nem corpo físico para ter câncer, mas o corpo mental dele está doente e reflete isso no corpo, no perispírito. Então ele precisa de vir à Terra, se tratar, para quando retornar, se já não ter sarado essa doença mental dele que vai corrigir no perispírito aquilo que ele representa através dessa doença. Um exemplo, se ele voltar, se ele cometeu atos, né, que fez ele um câncer, que ele desencarnou por... Bom, eu parei aqui e fui interrompido. Eu confesso que eu fiquei meio perdido o que eu consegui gravar, o que eu não gravei. Acontece, né? Bom, eu acho que eu estava falando sobre na parte mediúnica. Eu não sei o tanto que eu falei, estou sendo sincero com vocês, mas eu já tenho 30 minutos de gravação, né? Vamos continuar. Acredito que seja sobre isso. Na parte mediúnica, o que ocorre? O espírito daquele irmão chega-se perto, que quer comunicar, ou que dá a sensação, ou que chega por qualquer outra situação perto do outro, que é um médium. Nós todos somos médiums, mas vamos considerar que estamos numa casa espírita. Há um ajustamento do perispírito, do espírito desencarnado com o perispírito do médium, pela sintonia e vibração. O perispírito do irmão desencarnado passa a dar a comunicação ao perispírito do médium, que automaticamente passa para o corpo físico. Se for para escrever, o corpo físico vai escrever o que o irmão está passando, através de uma psicografia. Se for para falar, o corpo físico vai falar o que o irmão está falando. Mas nesse processo, ele não só recebe isso, ele recebe as dores, ele recebe as angústias, ele recebe as tristezas. Né? Então o médium passa a sentir dores fortíssimas, lacinante, angústia, tristeza, vontade de soltar, principalmente quando o médico ainda não tem o equilíbrio necessário. É médico mais evoluído, mais equilibrados, eles tendem a ter um controle melhor, mas médicos ainda que não estão bem preparados, sente. E não só na casa mediúnica, isso aí nós sentimos no nosso dia a dia. Saímos na rua, encontramos, voltamos carregados. Quantos de nós não falam, nossa, estou sentindo uma dor, estou sentindo uma angústia, isso não é meu, essa tristeza não é minha. Porque nós estamos em sintonia, o nosso perispírito está junto com o perispírito de outro espírito, e ele está passando para nós pela nossa sintonia, porque nós entramos na sintonia com ele. Ele está passando tudo que ele sente.
porque nós estamos desarmonizados. E o médium também tem uma outra coisa. No processo, nesse trabalho mediúnico, com 24 horas, ele já está fazendo ajuste de sintonia com aqueles irmãos que ele vai dar comunicação. Então, é natural que, às vezes, um médium que vai atender na quarta-feira, na terça, ele já está sofrendo a influência daqueles irmãos que já está no processo de sintonia. Então, e essa dor, esse sofrimento que os médiums sentem, muitas vezes é um desalentador para ele continuar o trabalho, que muitos falam, eu não vou continuar, vou ficar sofrendo dor, angústia e tristeza de pessoas, de espíritos que eu nem conheço, nem nunca vi, segundo a visão de alguns médios, que é um erro, que se todos chegam até ele é porque ele tem esse compromisso, e também porque ele esquece do compromisso inicial, de que ele tinha o perispírito doente, mas que pelo processo de reencarnação da misericórdia que ele veio através das provas coletivas, que ele fez esse compromisso, ele também desiste. E quando ele desiste de tudo isso, ou aqueles médiuns que voltam a trabalhar, mas cobram, ou aqueles médiuns que não querem trabalhar de jeito nenhum, que não quer desenvolver, que tem medo, ele está deixando de cumprir um assumido no planejamento reencarnatório. Aí vai acontecer a mesma coisa que nós já sabemos. Ele não cumpriu, né, com o seu processo, mas isso nós já falamos no item anterior. Bom, então agora nós falamos sobre a parte mediúnica, né? Então vamos chegar no final, né? Vamos então agora falar sobre o desencarne. Como que é o desencarne então no processo, né? O que acontece no perispírito na hora do desencarne? Na formação do corpo físico, como nós dissemos, o material biológico é depositado naquela forma chamada perispírito. Toda aquela forma, todo aquele vai moldando célula por célula e vão ligando. Então, forma célula por célula do fígado é ligada no perispírito. Que é como se fosse uma ramificação, né? Ramifica e até formar o fígado. Formou o fígado, todas aquelas células que são ligadas no perispírito formam tipo um feixe. Bom, juntou célula por célula do fígado, formou um feixe, formou o fígado. Pronto, o fígado está totalmente ligado ao perispírito. E assim pela pele, e assim para todos os nossos órgãos são formados células a células ligadas ao perispírito, que são formadas, cada célula forma o seu feixe. E cada feixe desses de célula, cada órgão vai ser ligado aos chakras. Nós temos 7 chakras, eu ia falar sobre os chakras, mas depois eu vou falar numa outra oportunidade. Mas nós sabemos dos nossos chakras, frontal, laríngeo, todos genésicos. Então, todos os nossos chakras, os órgãos são ligados àqueles chakras. Com isso, nós já temos cada célula do nosso corpo é ligada ao nosso perispírito. Cada célula se unem, formam um feixe que é ligado a um chakra, como se fosse uma árvore, né? Uma ramificação. Sai lá da folha vindo até o tronco, os troncos chegam no chakra e depois ligam no espírito. Então, cada chakra recebe aquelas ligações de acordo com a sua atuação no nosso perispírito. Então, desse jeito, o que se faz? Né? Nós estamos totalmente, o nosso corpo é totalmente ligado. Todas as células do nosso corpo ligadas no perispírito, mas nós estamos falando da morte, né? Do desencarne. Então, por que eu falei isso? Porque no desencarne é feito o reverso. Se no processo de nascimento foi ligado célula a célula, no desencarne é desligado. O desencarne normal, pela falência múltipla dos órgãos, porque a pessoa cumpriu sua etapa. Vai lá, vai desligando o rins. Vai desligando, desliga. Aí o que a gente fala? O rim parou de funcionar. Não tem mais jeito. Se ele funciona, tem chance de funcionar porque ele não está totalmente desligado. Porque uma vez que ele foi totalmente desligado, ele não recupera mais. Se ainda recupera que ele não está totalmente, já foi desligando parte, e assim vai indo. Até que chega, muitas vezes, que a gente fala falência múltipla dos órgãos. A pessoa chegou numa determinada idade, acabou o fluido vital, que é aquele fluido que alimenta, então tem a falência, foi desligado. E tudo isso ainda é ligado a um feixe de luz prata, que
chama que é a ligação do corpo com o espírito, né? O perispírito. Então vai acontecendo essa ruptura pelos engenheiros de Deus. Então é assim que vai sendo desligado. Existem outras formas de desligamento? Existe. Uma pessoa vai lá e comete um suicídio. O que acontece? É rompido, né? Essa ligação do corpo com o espírito. O corpo morreu, não tem mais jeito do espírito. Mas aí o espírito permanece com o fluido vital, né? Não é retirado o fluido vital restante ainda, que depois vai gerar um monte de outros problemas que não é o tema do nosso evangelho. Então, feito tudo isso, o espírito está desligado do corpo. Hoje o evangelho está difícil. Já é a quarta vez que me interrompem, eu fico meio perdido, perco o raciocínio. Volta então, né, para... Deixa eu voltar meu raciocínio aqui. Volta para o plano espiritual. O que ocorre? Entrará naquela situação. De que forma ele vai voltar para o plano espiritual? Bem, cumprida a sua tabela ou mal? Aí volta lá no início do nosso evangelho, que é a forma como chega no plano espiritual. Mas Deus agiu certo com nós, preparou, fez o desligamento, quando nós não antecipamos, quando nós não fizemos nada de errado, vamos considerar, porque nós sabemos da consequência de todos os nossos erros. Desligou. Aí nós estamos lá, pronto para voltar ao plano espiritual. Por que não voltamos? Porque nós não conseguimos desligar a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Eu não quero sair da minha casa. Eu não quero deixar minha firma que eu trabalhei. Eu não quero deixar minha mulher. Eu não quero deixar meu carro. Eu não quero deixar minha namorada. Não, eu quero vingar daquele que me matou. Agora eu quero continuar usando drogas. Eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de fumar. Não, eu vou cuidar dos meus netos, eu vou cuidar dos meus filhos. Ou seja, o corpo foi desligado do espírito, mas o espírito não desligou da matéria. Não desligou dos vícios, não desligou dos desejos. Então, continua-se preso. Mas não é mais Deus. Deus fez o trabalho dele. Aí somos nós que temos que nos reeducar para nos desligarmos desse plano. E como que nós fazemos essa reeducação? Através dos nossos estudos, através da valorização da vida, evitando vícios de todas as naturezas, através do amor, através do perdão, através da caridade, através da aceitação que a vida continua. Tudo isso faz com que esse processo de desligamento de nós, da matéria também, não da parte de Deus, mas da nossa parte, também aconteça com menos traumas possível. Então, chegamos agora ao final de todo esse processo de conhecimento do perispírito. Eu espero que, de alguma forma, eu consegui transmitir para vocês, me desculpem pelas algumas, vocês vão notar com alguns cortes, algumas interrupções no Evangelho, que às vezes pode ser que o assunto tenha um pouco mudado, mas é porque às vezes interrompe e a gente acaba perdendo o raciocínio. Mas eu espero que de alguma forma, né, vocês tenham conseguido entender qual é a função do perispírito. Vamos então nos preparar para o nosso encerramento? Jesus misericordioso, estamos aqui no final desse evangelho de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, agradecendo a oportunidade de podermos passar um pouco desse conhecimento a todos que de alguma forma terão acesso, buscando através da divulgação da doutrina espírita, levar a paz, levar o consolo, levar união aos lares que estão em dificuldades, aquelas famílias que estão em conflitos, aos casais que estão se separando, aos pais que estão desempregados, que não têm como sustentar seus filhos, aqueles que estão presos nos leitos de hospitais, as crianças nos asilos,
aos idosos, nos lar de idosos, aqueles que caminham pela rua sem destino, aqueles que se perderam no vício das drogas, que se perderam nas marginalidades, encontram presos em presídios, aqueles irmãos desencarnados que não se prepararam, que não se conseguiram cumprir os seus planejamentos, que hoje se encontram em desalinho na erraticidade, se unindo a nós pelas nossas vibrações, pelos desejos de vingança. Aos nossos anjos guardiões que trabalham sempre para nos auxiliar, para nos fortalecer. Pedimos, de alguma forma, a todos que têm acesso a esse Evangelho, ilumine cada lar, ilumine cada casa, traga um conforto, fortaleça-nos para que possamos cumprir o nosso planejamento, quer seja individual, quer seja coletivo. Alimente-nos com seu amor, com sua paz, com sua serenidade. Pedimos ainda, Mestre querido, que todas as águas que foram postas, que elas sejam energizadas com seu amor, e que a espiritualidade, através dos pajés, dos preto velho, coloca as raízes medicinais, os elementos retirados dos minerais nessas águas, tornando-as um lenitivo para as nossas dores, para as nossas angústias, nossas tristezas, e que possamos, através do seu amor, da sua compreensão pelas nossas dificuldades, nos sairmos mais acalentados, mais fortalecidos e amparados para dar seguimento nas nossas provas diárias, adquirindo com isso mais maturidade espiritual. Graças a Deus. Obrigado e com sentimento de gratidão por tudo que nos é permitido saber, por tudo que nos é oferecido pela sua misericórdia, para que possamos estar sempre superando as nossas barreiras, apesar dos erros cometidos diariamente, mas o seu amor é eterno por nós. Que possamos nos unir nesse momento de oração, para que possamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.